Fala galera da Finclass, beleza? Bom, meu nome é Hugo, talvez você ouviu aí um PrimoCast, principalmente aqueles do começo, já que eu não apareço muito mais, você me conhece como Hugão, e aqui eu tô pra, continuar o nosso quadro aqui na Finclass para falar sobre as finanças dos clubes brasileiros, tá? E o clube de hoje, como você pode ter visto pela camisa aqui, é o Grêmio. Então nesse vídeo aqui eu vou passar por 4 coisas muito importantes que a gente precisa ver nesse vídeo. Primeiro, eu vou falar sobre as receitas do clube, do Grêmio, tá? Depois eu vou passar pelos custos e despesas do clube. Depois eu vou passar pelo endividamento dele, pra gente ter uma ideia da situação financeira no geral. E por último, eu vou te falar sobre as considerações do futuro e eu vou fazer uma leve conclusão de todos os dados que a gente vai ver ao longo desse vídeo, beleza? A ideia é pincelar um pouquinho sobre tudo isso no vídeo de hoje, tá? Então já deixa o seu like, então já compartilha aí com aqueles seus amigos gremistas ou com quem você conhece que é colorado, tudo pra dar uma olhadinha nesse vídeo, também ajudar a gente a fazer esse canal da Finclass crescer, a gente talvez entender que você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais do seu time e depois também, se quiser, até comente, fala, pô, faz mais vídeos desse de outros clubes, talvez Atlético Mineiro ou quem sabe Palmeiras ou algum outro vídeo que você queira ver aqui no canal, beleza? Então vamos logo pro vídeo e roda o VT aí. Bom, galera, então aqui, ó, pra gente já ir avançando logo, eu vou te contar um pouquinho sobre as receitas operacionais do Grêmio, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vou passar um pouquinho pelo que já foi, 2021, 2020, 2019, e também até pincelar algumas coisas do futuro também, pra você entender até o comportamento aqui das receitas do Grêmio. E acho que isso é importante até porque, bom, como você provavelmente sabe, o Grêmio acabou caindo pra Série B em 2021, e isso acaba tendo um impacto muito relevante nas receitas do clube, tá? Então eu vou puxar aqui uns dados, vou até olhar aqui no roteiro e a gente você vai me acompanhando aqui. Então, assim, das receitas do Grêmio, a gente precisa primeiro entender 2 conceitos aqui muito importantes, tá? De finanças. Primeiro é receita operacional bruta e receita operacional líquida. Ambas são receitas, valores que o Grêmio recebe. Só que a diferença entre a receita bruta e a receita líquida é que a receita líquida é a receita já descontada de alguns custos e despesas relacionadas a essa receita. Enquanto a receita bruta é todo o faturamento que o Grêmio recebeu aqui ou que uma empresa recebeu também, sem ter nenhum tipo de desconto aqui, tá bom? Então quando a gente olha para a receita operacional bruta do Grêmio, principalmente 2019, 2020 e 2021, mas a gente vai botar um gráfico aí para você ver, cara, a gente percebe que em 2019 a receita operacional do Grêmio foi 497 milhões de reais. Em 2020 teve uma queda para 489 milhões e depois de 2021 ele subiu para 533 milhões. Então quando a gente olha essa diferença, né, dos números embaixo aqui, a gente percebe que na verdade o que forma a receita bruta? Tem a receita bruta, aí a gente tem um desconto aqui embaixo, pequeno, tanto em 2020 que foi 64 milhões quanto em 2021 que foi 35 milhões, que é o custo relativo aos impostos e deduções ligados a essa receita bruta. E aí no final sobra a receita líquida de 2021, 498 milhões e em 2020 de 425 milhões. Tá? Então é mais ou menos dessa forma que a gente interpreta o gráfico. E aí o que a gente entende? Que, pô, quando a gente olha a receita líquida, a receita que de fato ficou com o Grêmio pós os impostos e deduções, a gente percebe que ela caiu, né, em 2020 por conta do Covid, mas ela tem até uma ascendência interessante. Então ao longo dos anos a receita do Grêmio sempre foi crescendo. Na época de 2015, 232, foi depois para 330, 370, 420, 441 e depois 498. Então é interessante ver que, tirando o efeito do Covid aqui, a receita do Grêmio sempre foi crescendo ao longo dos anos, desde 2015, pelo menos. Não teve um ano que a receita diminuiu em relação ao ano anterior. Então isso pode ser um sinal positivo, até para você gremista aí pode ficar feliz e tudo mais. Ah, inclusive eu não sou gremista, tá? Eu sou corintiano, mas aqui eu tô pelo bem maior, eu tô com a camiseta do Grêmio. Mas assim, você gremista pode ficar feliz que o Grêmio, pelo menos em receita, ele soube sempre ter uma receita maior ano a ano. Só que aí a gente tem que fazer um desconto aqui, porque é muito importante quando a gente está avaliando um negócio, e aqui no caso também avaliando um clube, a gente precisa entender da receita do Grêmio e da receita da empresa, do conglomerado, enfim, o que é receita recorrente, ou seja, receita que nós podemos esperar que ela continue acontecendo nos próximos anos, para uma receita não recorrente, ou seja, aquela receita que ela é esporádica, ela aconteceu em um determinado momento, mas ela pode muito bem não acontecer no futuro. E isso é importante para todas as empresas, mas especialmente para os clubes, porque enquanto uma receita de bilheteria, por exemplo, ela pode ser considerada uma receita recorrente, porque é esperado que o torcedor vá para o estádio, né, ao longo dos anos, as receitas vindas de jogadores, principalmente, elas não são receitas
que podem ser consideradas muitas vezes como recorrentes. É claro que você sempre espera que o clube venda alguns jogadores, mas quando aquelas receitas são vendas muito relevantes, né, você não pode esperar que elas aconteçam sempre. Não dá para você vender, por exemplo, sempre um Neymar todo ano, né? Na verdade, é muito difícil você ter esse jogador que você consegue vender por muito dinheiro. Então, algumas receitas, assim, principalmente as grandes receitas com vendas de jogadores, elas nem sempre podem ser consideradas como receitas recorrentes. E aí, mas como que a gente pode interpretar isso e como que a gente pode avançar? O bom da situação é que o próprio Grêmio, ele nos possibilita entender o que é receita recorrente e o que é receita não recorrente, né? Porque eles têm um gráfico, eles mostram pra gente qual que é a receita específica do Grêmio que é recorrente. E aí, quando a gente, então, olha o gráfico da receita recorrente do Grêmio ao longo dos anos, que é esse gráfico que vai estar aparecendo aqui para você na tela, a gente percebe que enquanto a receita operacional como um todo ela estava em uma linha ascendente, que ela sempre estava crescendo ano a ano, no caso da receita recorrente somente, ela não estava crescendo de forma linear. Tanto que o ponto mais importante aqui é perceber que em 2019, certo? A receita foi de 389 milhões de reais, só que esse patamar não foi atingido tanto em 2020, o que era esperado por conta da situação do Covid, mas quanto também em 2021, certo? E isso aconteceu muito justamente por conta das vendas de jogadores. Então, quando a gente olha o gráfico aqui, a gente percebe que apesar da receita operacional ela ter voltado para o patamar e ela ter voltado a crescer, a mesma coisa não aconteceu com a receita recorrente. E por que isso aconteceu? Principalmente por conta do sócio torcedor. Como o clube foi mal, acabou na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro e tudo mais, e somando as outras competições que o Grêmio também não foi muito bem, o número de sócios torcedores acabou sendo reduzido bastante. Isso acabou impactando também nas finanças do clube, principalmente em 2021. Mas de forma geral, pelo menos a gente percebe, cara, não mudou muita coisa. Em 2020 foi 370 milhões, 2021 foi 374 milhões. Então, até quando a gente olha para o gráfico aqui, a gente não percebe uma grande queda ou um grande aumento. Ele sempre está em linha ali, em uma coisa mais ou menos normal ali. Não tem uma grande alteração entre os anos. Então, o que a gente pode talvez pensar aqui? Pô, o Grêmio, né, se a gente só olha para a receita, só olha para o valor que o Grêmio consegue arrecadar, o impacto até 2021 não foi tão significativo assim. O Grêmio conseguiu, tem uma receita boa e tem uma receita consistente e até de certa forma saudável aqui, porque 374, 375 milhões é um valor interessante para um clube de futebol. Agora, o que talvez dê uma pincelada aqui para a gente começar a entrar no que talvez seja o problema para o Grêmio nos próximos anos é o próximo gráfico. Porque nesse gráfico aqui que vai aparecer na tela para você, a gente olha a distribuição das receitas do Grêmio, tá? E aí aqui a gente pegou só 2020 e 2021 para você ter uma ideia. Mas qual que é o ponto? Se a gente olha principalmente para 2021, quais que são as duas principais receitas, qual que é a origem das principais receitas do Grêmio? Então, o que a gente está fazendo aqui é pegar aquele número que em 2021 foi 533 milhões e fazer uma distribuição para ver quantos por cento desses 533 milhões foi vindo de contratos de TV, qual que foi a outra porcentagem vindo da venda de jogador, qual que foi a porcentagem relativa à publicidade e tudo mais. Então, a gente destrincha aquela receita em partes, né? E a gente percebe que em 2021, quais que eram as duas principais origens de receita do Grêmio? Primeiro, contratos de TV, que é 40% da receita do Grêmio em 2021, e vendas de atletas, que foi 33% da receita do Grêmio. Então eu estou dizendo aqui que só contratos de TV e vendas de jogadores equivalem a basicamente 73% da receita do Grêmio, tá? E por que é importante a gente entender isso? A gente ainda não viu, né? Ainda não foi divulgado, obviamente, porque o 2022 ainda está acontecendo, né? Mas ainda não foi divulgado o balanço trimestral ou algum tipo de balanço, alguma informação financeira do Grêmio para 2022. Mas a gente sabe que quando um clube ele vai da Série A para a Série B, principalmente os contratos de TV são coisas que são muito impactadas na receita de um clube de futebol. Então, só para você ter uma ideia aqui, a gente pegou de um outro clube só para a gente ter uma referência, que foi o Cruzeiro. Inclusive, nós temos um vídeo das finanças do Cruzeiro que depois você pode ver clicando no cardzinho que está aqui em cima, tá bom? Mas quando a gente olha para o Cruzeiro e para o Cruzeiro em 2019, quando ele estava na Série A, e o Cruzeiro de 2020, quando ele foi para a Série B, a gente percebe muita diferença nessa informação. Porque o Cruzeiro em 2019, ele teve um valor de 102,5 milhões de reais vindos de contratos de TV e publicidade, tá? Então é uma receita muito interessante. Aqui a gente está falando de,
pelo menos quase um quinto da receita do Grêmio em 2021 que o Cruzeiro teve só com contrato de TV e publicidade, tá? Tem a publicidade aqui na conta, né, mas é um valor que geralmente o maior valor dessa porcentagem vem de contratos de TV. Só que no ano de 2020, quando o Cruzeiro terminou e passou o ano na Série B e continuou na Série B, esse valor foi de 102,5 milhões para 40 milhões de reais. Então a gente teve aí uma redução de mais da metade do valor que ele recebia de contratos de TV, só porque ele, na verdade, foi para uma divisão menor. E isso acontece com todos os clubes de futebol. Então, tudo bem que foi o Cruzeiro, né? E isso varia sempre de clube a clube, depende um pouco de quanto o clube aparece na TV, ou quanto o clube aparece em canais fechados e tudo mais, então ele acaba variando de clube para clube, mas o principal se o Cruzeiro viu uma queda de mais de 50% na sua receita de contratos de TV por conta de ter sido rebaixado, é de se esperar que um fenômeno parecido aconteça com o Grêmio também. Então talvez aqui o principal insight, a principal coisa que pode acontecer com o Grêmio é que até 2021 o clube ele tinha uma receita consistente e saudável, até porque o clube conseguia se manter competitivo, conseguia se manter na Série A, mas agora que ele partiu para a Série B, que agora ele vai ter que passar por essa fase para a Série B, a receita dele vai cair muito. É de se esperar, pelo menos, que a receita caia muito, porque eu estou falando aqui de um impacto de mais de 50% de queda na principal receita do clube. Fora que agora, que é aquilo que a gente conversou, como vendas de jogadores não é uma receita que se pode se esperar que aconteça nos próximos anos, então é bem possível que haja uma queda também na venda de atletas e haja uma queda em todas as outras, porque é óbvio, quando a gente viu aqui, tem publicidade, outras, e quadro social do clube, que o clube acaba tendo que cortar ou diminuir a publicidade, por exemplo, porque o clube agora está numa janela menor de exposição de mídia. Então, a receita do Grêmio era boa até então, só que agora ele muito provavelmente vai ter que passar por um outro paradigma, por uma queda muito grande nessa receita. E aí o que a gente tem que entender? Sabendo que a receita do clube vai diminuir, e vai diminuir de uma forma considerável por conta da queda da Série B, é óbvio que assim, a primeira coisa que a gente entende é que o clube precisa voltar para a Série A para ele começar a ganhar mais receita também. Mas a gente precisa entender também os custos e as despesas e o endividamento do clube para entender pelo menos o quanto de receita o clube precisa manter para ele conseguir se manter funcionando até o clube voltar para a Série A. Que esse é um ponto também. Se a receita diminuir em 50%, que seja, mas os custos do clube aumentarem em 40%, é aí que a situação começa a ficar delicada. Porque eu tô falando que o custo está subindo e a receita está diminuindo, então o clube provavelmente vai ter que se endividar. Então é isso que a gente precisa entender um pouquinho aqui, é por isso que a gente vai passar agora pelos custos e despesas e o endividamento do Grêmio. Tá? Então quando a gente olha os custos e despesas do Grêmio, vem aqui comigo no gráfico de novo, olha só. Aqui a gente tem duas coisas distintas. São as despesas gerais, e aí envolve um pouquinho o administrativo do Grêmio, às vezes o financeiro, o time de marketing e tudo mais, e os custos do desporto, que aí são os custos referentes ao clube de futebol especificamente. E a gente percebe aqui no gráfico que desde 2015, o custo ele se comportou de uma forma bem parecida com a receita e sempre entrou numa linha ascendente. Então, em 2015 foi 175 milhões, depois de 2016 190, depois 250, 260, 311 milhões em 2019 e aí em 2020 teve uma ligeira queda. Também o custo caiu um pouquinho, até por conta dos apertos financeiros e tudo mais, por conta do Covid, até o pouco uso do clube social e tudo mais, né? Teve uma queda de 311 milhões para 210 milhões e em 2021 o custo aumentou muito, em 18,21%, para 366 milhões. E a mesma coisa, de certa forma, as despesas gerais elas sempre mantiveram um padrão, caíram bastante em 2020, mas aumentaram muito, mais da metade, 52%, tá, em 2021 aqui. Então já tem uma informação que preocupa um pouco com a gente aqui nesse caso, que a gente percebe que o clube, até 2021, os custos estavam aumentando bastante. E depois do efeito do Covid, né, em 2020, já quando aumentou a receita e tudo mais, aumentou a receita, mas proporcionalmente os custos eles aumentaram muito em relação à receita. Porque a receita no primeiro gráfico que a gente mostrou, aumentou em 8,72%, só que os custos do Grêmio aumentaram em 18,21%. Então eu tô falando aqui de uma queda então eu tô falando aqui de um aumento que em porcentagem, em relação à receita, aumentou mais que o dobro em porcentagem, né? Porque eu tô falando aqui de um aumento de 8,62% para um aumento de 18,21% nos custos. Então foi um aumento de custos muito grande para o Grêmio, né? Considerando então ainda que 2022
né, o clube continua rodando, as despesas continuam acontecendo de certa forma, então a gente já tem um sinal de alerta aqui, que é entender como que esse custo vai se comportar em 2022. Porque até 2021 ele estava crescendo bastante. E enquanto a receita estava crescendo também, estava legal, beleza, a receita consegue comportar. Agora, já sabendo que a receita não vai ser a mesma, a gente já tem esse sinal de alerta. O custo ele não pode continuar aumentando de 2021 para frente, senão o clube ele vai começar a entrar em algum tipo de problema financeiro. Mas aí não basta a gente entender esses custos e despesas. Lembra, a gente tem que ter em mente também o endividamento. Porque o negócio, assim, com o clube acontece muito parecido com a nossa forma de gerir, por exemplo, o nosso orçamento familiar. Então, quando eu tenho um salário de 2.000 e tenho uma despesa de 3.000, eu estou em um débito de R$1.000 aqui, correto? Então eu estou devendo de certa forma, eu não tenho R$1.000, eu preciso preencher isso de alguma forma. A forma como a gente geralmente faz isso é buscando um financiamento, indo até o banco e pegando às vezes um crédito pessoal, um financiamento e tudo mais para cobrir essa despesa de R$1.000. E quando acontece de certa forma esporádica, então só aconteceu comigo em um mês, então eu só peguei R$1.000 emprestado aqui, de certa forma eu ainda não estou num problema financeiro grande, porque agora eu só tenho um débito de R$1.000 com o banco, uma coisa que eu preciso pagar R$1.000 para o banco. Mas quando eu faço isso sistematicamente, então eu sempre estou em débito e estou com uma dívida muito grande, é aí que o problema começa a aparecer. É aquela coisa, né? Estar devendo R$1.000 é diferente de estar devendo um financiamento de um imóvel para um banco, né? Essa dívida aqui, ela pesa muito mais, custa muito mais, é um problema muito maior do que aquela dívida simples, né? Então, a gente precisa entender também como é o comportamento de um endividamento de um clube. E quando a gente olha para o endividamento do Grêmio, a gente percebe que, na verdade, um endividamento, né, aquele valor que o clube está devendo para outras instituições, para instituições financeiras, não é muito grande. Na verdade, é até saudável, de certa forma. Porque, olha, quando a gente olha o gráfico aqui, e o primeiro gráfico que você vai ver é um gráfico de passivo, tá? Então, assim, até para explicar para você, que se você não entende muito bem de finanças, todo clube e toda empresa tem o que a gente chama de balanço patrimonial, que basicamente é a ideia de mostrar para você como está o patrimônio do clube ou da empresa. E aí, a gente tem 3 informações importantes nesse balanço patrimonial. Os ativos, que são todos os bens e direitos que um clube ou uma empresa tem. Então, se você tem um imóvel no seu nome, se você tem dinheiro em caixa, se você tem investimentos, tudo isso são ativos, são coisas que geram dinheiro para você e vão estar na coluna de ativos. Agora, do outro lado do balanço patrimonial, a gente tem os passivos, que são todas as obrigações que você tem. Então, todas aquelas coisas que você precisa pagar, todos os financiamentos, os empréstimos que você fez, vão estar nas colunas dos passivos, que é tudo aquilo que, de certa forma, tira dinheiro do seu bolso. E o que sobra, a diferença entre ativo menos o passivo, é o que a gente chama de patrimônio líquido, que é o nosso patrimônio líquido. É o patrimônio que a gente tem, já é descontado todos os passivos, as obrigações que nós temos ali em relação à nossa vida. E se não ficou tão claro para você, fica tranquilo que nós temos um vídeo que também vai ser colocado no card aqui em cima para você se aprofundar um pouquinho mais nesses termos de sistemas financeiros, beleza? Mas continuando aqui, o que é importante você entender? Importante você entender que passivo, geralmente são aquelas obrigações, aquelas coisas que uma empresa ou, no caso aqui, um clube de futebol precisa pagar. Então eu tô falando de, como eu falei, financiamento, tô falando de pagar fornecedor, pagar dívidas no geral e tudo mais. E quando a gente olha então o passivo do Grêmio aqui, a gente tem o passivo total, né, que é o número que você está vendo aqui em cima no gráfico, e tem também o passivo circulante e o passivo não circulante. Passivo circulante são todas aquelas obrigações que o Grêmio, especificamente aqui nesse exemplo, precisa pagar em até um ano. Então são as dívidas ou as obrigações de curto prazo do Grêmio. Já o passivo não circulante são todas aquelas obrigações, coisas que o Grêmio precisa pagar em até mais de um ano. Então são aquelas dívidas ou aquelas obrigações de longo prazo. O Grêmio ele tem tempo, de certa forma, tempo maior de um ano para pagar essas obrigações, tá bom? Então a gente percebe aqui que o Grêmio ele sempre teve uma linha controlada, né, uma linha bem comportada do passivo dele. Então, em 2015 foi 461, 2016 foi 473 milhões, depois reduziu para 439, 2018 484, ele sempre foi numa linha consistente, né? O endividamento ele nunca aumentou muito ou diminuiu muito, mas aí em 2020 o valor foi de 492 milhões para 507 milhões e depois o valor em 2021 foi de 516 milhões, então teve um aumento aqui de quase 2%, tá, em relação a 2020. E aí o que é interessante a gente entender,
que desde 2018, apesar de ali 2015 e 2017 o valor ele ter aumentado e diminuído, desde 2018 o valor do endividamento do clube tem sistematicamente aumentado. Isso significa que o Grêmio acabou fazendo os empréstimos e foi aumentando as obrigações dele ali no ano, e isso foi aumentando o endividamento. E é interessante ver também como hoje é a proporção entre as obrigações de curto prazo e as obrigações de longo prazo. Então, quando a gente olha, né, para o passivo total do Grêmio, a gente percebe que o passivo total do Grêmio ele teve algum impacto, principalmente em 2019 a 2021, que teve um aumento sistemático aqui, mas, de certa forma, o passivo do Grêmio ele é controlado, né? E aí um ponto importante é que passivo ele não necessariamente vai estar só o endividamento do clube. Na verdade, vai ter, às vezes, coisas que o Grêmio precisa pagar para fornecedor, por exemplo, e alguns outros tipos de obrigações, não necessariamente endividamento, tá? Então a gente olha aqui e percebe que o passivo ele vem aumentando, principalmente nos últimos anos, mas ainda está numa região de certa forma controlada. E o interessante aqui, o importante entender é como é o tamanho do passivo circulante. Porque qual que é o principal problema aqui quando a gente pode encarar quando a gente olha para o passivo? Tanto para o passivo circulante quanto o passivo não circulante. É a proporção desses passivos em relação ao passivo total. Ou seja, quantos por cento que o passivo circulante representa do total de passivos do clube e quanto o passivo não circulante representa desse passivo total do clube. E geralmente é um problema, é uma situação delicada quando o clube, né, ou quando a empresa também, que isso acontece com empresas, quando o passivo circulante, ou seja, aquelas obrigações que vencem, que o clube precisa pagar em até um ano, elas são muito representativas do passivo total do clube ou da empresa, né? Então, quando eu tô falando assim, o clube tem 516 milhões aqui nesse caso, mas imagina que se fosse, sei lá, 90% desses 516 milhões fossem obrigações que o clube precisaria pagar em até um ano. Isso seria crítico, porque o clube precisaria levantar muito dinheiro em até um ano para conseguir pagar todas as suas obrigações. Então, geralmente, quando essa situação acontece, é uma situação delicada. Mas quando a gente olha para o caso do Grêmio aqui, a gente percebe que, na verdade, mais ou menos 39% e 40% é o quanto representa o passivo circulante do passivo total do clube, e os outros mais de 60% aqui é, na verdade, passivo não circulante, ou seja, obrigações que o clube tem no longo prazo. Isso mostra pra gente que, mesmo que o tamanho do passivo ele seja razoável, né, 516 milhões, isso não significa que é um dinheiro que o clube precisa ter agora, que ele precisa ter em até um ano, porque muito desses passivos e obrigações estão no longo prazo, estão para mais de um ano e não em um ano só. Então aqui a gente já tem uma pincelada que, o passivo do clube ele tá até ok, tá num nível controlado. E mais importante ainda, quando a gente olha especificamente o endividamento do clube, a gente percebe que o endividamento bancário do clube, na verdade, é muito baixo. Então, colocando o gráfico aqui do endividamento para você ver, cara, em 2015, o clube tinha ali mais ou menos 85 milhões de reais de endividamento e sistematicamente depois ele foi conseguindo reduzir para um valor de 23 milhões, tanto isso de curto e longo prazo, né, de endividamento bancário. Então a gente percebe que, cara, daquele passivo grande de 513 milhões, teoricamente é só uma parcela pequena daquele passivo que é endividamento de fato, né? E quando a gente olha ainda para o endividamento líquido, ou seja, fazendo todos os descontos até financeiros aqui, somando as receitas financeiras do Grêmio também, esse valor em 2021 foi de zero. Mas como que eles pegaram esse gráfico aqui? Eles basicamente pegaram aquele endividamento que eu mostrei para você e subtraíram, né, o valor que eles têm em caixa, né, que eles têm ali na caixa, na conta bancária do clube, que é de 23 milhões também. Então o endividamento bancário aqui pra gente basicamente diz o seguinte, o clube tem 23 milhões de reais em endividamento bancário aqui com os bancos. Se a gente subtrai todo o valor que o clube já tem disponível para pagar, ele consegue basicamente quitar o valor da dívida dele. Então a gente percebe aqui que a situação ela até está de certa forma sob controle. O endividamento, teoricamente, ele não é muito grande, pelo menos segundo o Grêmio, né? O passivo ali é, de certa forma, bem controlado, né? E essa situação financeira, diferente até de outros clubes brasileiros, ela não está muito delicada do clube ter que negociar dívida e tudo mais. Na verdade, está até sob controle, né? São muitos poucos os clubes brasileiros que têm dinheiro disponível em caixa para pagar suas dívidas. Então, só da gente olhar isso no Grêmio, a gente percebe que, financeiramente falando, principalmente no que tange ao endividamento, o clube está numa situação estável, está numa situação ok. Mas
tem uma pegadinha aqui. E aí eu fiz todo o roteiro só para você estar feliz com a situação, principalmente se você é gremista, mas eu queria aproveitar só para fazer realmente uma brincadeirinha, só para você entender como que funcionam as coisas, tá? Que é o seguinte, até agora você entendeu que teoricamente o endividamento do Grêmio tá de boa, tá livre, né? Mas eu fiz uma pequena pegadinha com você, que eu acho importante fazer, porque às vezes a gente sempre quando olha para um balanço financeiro, para uma coisa de um clube ou de uma empresa, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com os detalhes. Que é o seguinte, quando eu te falei de endividamento, eu falei do endividamento e tem aqui o endividamento nos gráficos escrito endividamento bancário. Então qual que é o ponto e qual que é o macete aqui que você tem que entender, até como investidor e também como um torcedor que gosta e preza muito pelo seu clube. Que às vezes a gente tem que ser muito criterioso com que tipo de informação a gente está tendo. Porque aqui o que eu falei para você foi endividamento bancário, ou seja, só o endividamento que o Grêmio, como instituição, tem com bancos. Só que não necessariamente todo o endividamento ou todas as coisas que o banco precisa pagar, todas as dívidas dele, são de fato com bancos. Na verdade, podem ter mais endividamentos. E quando a gente olha para o Grêmio, isso acontece também. Porque, na verdade, apesar do endividamento bancário estar sob controle e eles ter dinheiro para pagar todos os bancos que eles possuem alguma dívida, a dívida do clube, que vai precisar de desembolso financeiro, tá? Do Grêmio, é, na verdade, de 294 milhões de reais, sendo que 182% são de curto prazo. 294 milhões, sendo 182 milhões de curto prazo e 112 milhões de longo prazo. Então perceba o seguinte, e que é uma coisa, cara, que acontece muito. Pô, a gente olhou o passivo circulante, tava tudo controlado. Muita coisa de longo prazo, pouca coisa de curto prazo. Depois vem o endividamento bancário, pô, uma situação animal, incrível, foda. Só que um detalhezinho já muda um pouco a figura, porque quando a gente não olha só para o endividamento bancário e olha para o endividamento como um todo, a gente percebe que, na verdade, o clube deve 292 milhões em dívidas e a maior parte disso é, de fato, de curto prazo e não só de longo prazo, como aparecia ali em todas as obrigações do passivo não circulante. E por que isso é importante? Porque, geralmente, quando a gente recebe essas informações de rodapé, as informações que eles, né, a empresa, clube e tal, querem que você veja, você vai ver o gráfico bonito, você vai ver uma coisa que nem a gente mostrou para você. Mas quando são informações um pouco mais delicadas, elas já aparecem mais escritas, diminuídas, no rodapé e tudo mais. Então eu fiz esse joguinho aqui só para você entender, para você tomar cuidado que assim, quando você for olhar para um balanço, seja de um clube, seja de uma empresa, é muito importante você ficar atento nos detalhes. Que você entender que às vezes até uma palavra e uma palavra diferente ou uma palavra específica pode trazer um significado diferente para o dado que a gente está vendo. Que é aquilo, endividamento bancário não é endividamento total do clube, é só o endividamento que ele tem com os bancos. Porque quando a gente olha o endividamento total, a gente vê um valor de 292 milhões de reais. E não só aquele valor que a gente viu que era pequenininho, de 23 milhões de reais. Tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente está assistindo. Eu fiz aqui só uma brincadeirinha para você ter essa ciência. Então, agora que você entendeu as receitas do Grêmio, os custos do Grêmio e como está o seu endividamento, a gente consegue chegar numa conclusão sobre as finanças do clube. Que é a seguinte, vamos fazer um mini check-up aqui de todas as conclusões que a gente teve ao longo do caminho. Primeiro, a gente olhou a receita. E na receita a gente descobriu que a receita estava crescendo até 2021, porém que a receita tende a diminuir muito pelo fato do clube ter sido rebaixado. Depois a gente olhou os custos e despesas do clube. E aí a gente teve uma segunda informação importante, tá? Que não só as receitas vão diminuir muito, que como também os custos do clube estavam em uma linha ascendente, eles estavam aumentando ano a ano, né? E diferente da receita, que se espera cair muito pelo clube que está na Série B, na verdade o custo ele não necessariamente vai cair porque o clube foi rebaixado. Na verdade o custo pode até aumentar. Nesse caso, tudo depende do plano financeiro do Grêmio aqui de cortar despesas, às vezes, enfim, acabar tendo que diminuir um pouquinho o clube social, não sei. Tem que entender um pouquinho aqui a forma como eles vão ter que gerir o custo. Mas uma coisa já é fato, quando a gente olha para a receita e olha para o custo, é fato que o Grêmio vai precisar de algum plano para diminuir custo, para comportar essa queda na receita. Se eles não conseguirem fazer isso de forma efetiva, aí a gente vai para o nosso terceiro passo que a gente comentou, que é o endividamento. Quando o custo é maior do que a receita, o net aqui, né, o valor que fica faltando,
ele vai ter que ser coberto com dívidas, vai ter que ser coberto com algum tipo de financiamento, alguma coisa assim. E aí a gente viu que apesar do passivo do clube estava controlado, ou seja, todas as obrigações do clube não aumentaram muito, estavam num nível ok e muito voltado para o longo prazo, especificamente o endividamento, apesar do endividamento bancário ser zero, o endividamento bancário líquido, aliás, ser zero, estar numa situação tranquila, o endividamento total do banco é relativamente grande. Não é relativamente grande aos outros clubes brasileiros, porque tem muitos outros clubes em situações piores, né? Acho que é importante dizer isso, mas o que preocupa é muito do endividamento do clube estar no curto prazo. Mais de 50% estar no curto prazo, em até um ano, porque isso aí muito provavelmente vai obrigar o clube ou a procurar muito dinheiro em caixa, e isso significa, às vezes, vender jogadores importantes, o que pode significar também que o clube permaneça mais tempo na Série B. Então isso pode significar que o clube vai ter que alongar a dívida e aí manter mais endividamento, né? Aumentar a dívida total que o clube tem, porque ele vai precisar trocar a dívida de curto prazo pela dívida de longo prazo. Então percebam aqui que o clube, até então, ele não estava numa situação crítica, era um clube até que bem controlado, só que a Série B traz um novo paradigma que a gente vai precisar acompanhar agora, que é, entendendo que a receita diminuiu, o clube vai ter duas opções. Ou ele vai precisar voltar urgentemente para a Série A para aumentar o nível de receita, ou ainda ele vai ter que diminuir custo, porque a receita vai invariavelmente diminuir muito, ou ainda vai ter que trocar, ou ainda vai ter que se endividar mais para conseguir comportar toda essa diminuição de receita que vai acontecer, tá? Então, resumão da história, o Grêmio não vai falir por enquanto, mas ele vai ter que se enfrentar com um novo paradigma que, dependendo das decisões do clube e dependendo também do desempenho dele nos outros campeonatos, principalmente no Campeonato Brasileiro, pode se estender e aí sim colocar o clube numa situação desfavorável, tá? Então, esse é um pouquinho do nosso resumo hoje das finanças do Grêmio. E a boa notícia o GE fez uma publicação uns tempos atrás, e isso é uma boa notícia principalmente para o torcedor pro Grêmio, não tão boa para o torcedor colorado, que o Grêmio aproveitou o retorno dos jogadores e começou a intensificar conversas para a readequação financeira. Ou seja, o clube provavelmente também entendeu que está na hora de se controlar. Isso é um ponto positivo, porque o clube não esperou, já não está esperando, pelo menos, dar ruim, né? Estar numa situação crítica para tentar melhorar os custos, para fazer uma readequação financeira do clube, né? Então, assim, a parte boa, a notícia boa é que a gente viu que as finanças vão ser impactadas, principalmente em 2022. Então, o ano para o torcedor do Grêmio, o ano para o Grêmio em si não vai ser fácil, porém, já está sendo feito coisas para fazer com que essa situação ela não seja pior do que já pode ser, né? Então aqui a gente tem uma boa notícia e com isso a gente termina o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça mais uma vez de seguir o nosso canal e de dizer pra gente aí nos comentários, tá, qual o próximo clube que você quer ver no nosso quadro de finanças. Conta pra gente o que você achou, é muito importante pra gente ter o seu like, ter o seu comentário dizendo que curtiu, que você quer ver mais e tudo mais, que você quer ver mais. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera!